aí caras, beleza? Aqui é o Navarin, e hoje temos um novo vídeo de lore. E dessa vez falando sobre o personagem mais famoso de Destiny, o personagem que é a cara da franquia, na verdade. Porém, antes de começar a falar, vale dizer que se você não entende absolutamente nada da história e do lore de Destiny, talvez valha a pena você conferir a parte 1 do meu vídeo com a linha do tempo de Destiny, que você pode assistir clicando aqui em cima. Outra coisa que vale a pena dizer é que se você não chegou a jogar Renegados, vai ter spoilers da DLC no vídeo. E é isso, vamos falar sobre Cayde 6. Nós temos muito e ao mesmo tempo temos pouco a falar sobre a história de Cayde 6. Como todos os guardiões, Cayde renasceu após o colapso, mas diferente do Derivante, por exemplo, que renasceu quase que imediatamente após o colapso ter acontecido, o Cayde é um guardião bem mais novo. É ainda mais velho que o nosso guardião, mas na escala de séculos das eras de Destiny, Cayde é mais velho que nós, mas não por muito. Além disso, Cayde, assim como todos os guardiões, renasceu sem memórias de quem foi. Ele afirma que ser um Ezo permitiu que ele tivesse flashes do passado, diante de ter morrido. Mas ele não teve a sorte que a Ana Bray teve, por exemplo, de ter renascido com todas as informações sobre quem ela foi ao redor dela. O que não quer dizer que Cayde é um Ezo sem passado. Ele encontrou fragmentos de diários e cartas escondidas. Ele as encontrou graças aos seus flashes de memória. E esses textos contam a história de um pai, a história de um viciado em cartas, endividado, a história de um caçador de recompensas. Bem, em resumo, o que o Cayde descobriu foi o diário de um caçador de recompensas endividado que pegou um último trabalho para pagar as dívidas e sustentar a sua família. Porém, no serviço, ele acabou destruindo uma propriedade da Clovis Bray. E com isso ele entrou em uma dívida ainda maior e para pessoas ainda mais perigosas. Até que uma solução se abriu para ele. Uma oportunidade de pagar todas as suas dívidas. Uma oportunidade oferecida pelo próprio Clovis Bray. Tudo que o Cayde precisaria fazer era se voluntariar ao programa ESO, um programa que transformava humanos em máquinas, e então trabalhar para os Brays em sua nova forma. Com isso, tudo estaria esquecido, tudo estaria pago e perdoado. Cayde não tinha muita escolha. Aceitar essa proposta era o melhor que ele poderia fazer para a dama e o Ace. Cayde aceitou e se voluntariou ao programa ESO. No vídeo que eu fiz contando a história sobre a Ada 1, eu mencionei que ela foi a única ESO criada na Terra. A única ESO que não foi criada pela Clovis Bray, mas sim usando um processo semelhante. Já o Cayde, ele passou pelo processo normal, no lugar normal onde todos os ESOs eram convertidos. Nas próprias palavras dele, Saturno? Não, foi em outro lugar. Um lugar mais frio. Em uma lua que foi quase que completamente convertida em um sarcófago de gelo e ferro. Torres de pedra se erguem do tamanho de geleiras lá, enraizadas na profundeza de um coração de neve. Eu cheguei aqui feito de carne e osso e entreguei tudo ao gelo. Essa é uma possível menção ao mistério em torno da Cripta da Pedra Profunda. Um lugar com o qual todos os Ezos sonham, e que supostamente fica em Encélados, uma lua de Saturno. Mas esse vídeo já vai ser longo o suficiente sem ter uma teoria nele. Então eu vou deixar o Cayde falar sobre o tal mistério, e as teorias para tentar solucionar ele ficam para outro dia. Essa é para as mentes por trás da Cripta da Pedra Profunda. Vocês acham que só porque me fizeram podem me desfazer? Eu entendo. Se eu fosse vocês, eu também não iria querer que soubessem o que eu fiz. Acho que é bom vocês rezarem pra eu não ter contado pra ninguém sobre a cripta. Ou sobre a... como é que era mesmo? O longo e lento sussurro. Porque se eu tiver contado, não seria nada bom pra vocês, dizei. Eu posso estar morto, mas garanto que essa não vai ser a última vez que vocês vão ouvir falar de mim. Um dos trabalhos que Cayde 1 fez para Clovis Bray foi trabalhar como segurança da doutora Maya Sundaresh, o maior nome dos estudos sobre os Vex, uma raça de alienígenas adormecidos que haviam sido recentemente encontrados pela humanidade em Vênus. Certamente esse não foi o único trabalho, e nem todos foram tão fáceis ou pacíficos quanto esse. Não se sabe exatamente o quanto durou os trabalhos de Cayde para Clovis Bray, ou quantos Caydes existiram naquela época, e eu realmente quis dizer quantos. E eu digo isso porque o próprio Cayde 6 diz que ele parou de contar no 6, porque ele não gosta do número 7. Ele diz que acha o número 7 um número superestimado e um número de azar.
Não se sabe quantas vezes a mente do Cade foi rebutada. Não se sabe exatamente quantas vezes tentaram fazê-lo esquecer dos trabalhos que ele executou para Clovis Bray. O que sabemos é de duas coisas. A primeira é que Cade fez de tudo para lembrar quem era. Lembrar da dama e do Ace. Ele fez isso através de diários e cartas. E a outra coisa, que seja lá o que o Cade enfrentava em nome da Clovis Bray, uma vez ele e todos que viviam na Era Dourada vieram enfrentar algo muito maior. O colapso. O colapso aconteceu e acabou com tudo. E o Cade que existia morreu pela primeira vez. Nós sabemos bem o que aconteceu após o colapso. O viajante em seu último suspiro criou os fantasmas, e os fantasmas escolheram dentre os mortos guardiões para proteger a humanidade e lutar contra a treva. Desses, uma fantasma chamada Sundance, após muitos anos procurando, encontrou o seu guardião, um Ezo chamado Cade, um antigo caçador de recompensas que agora se tornou apenas um caçador, impetuoso, bem-humorado e honrado. Um caçador que prezava a liberdade acima de tudo, que se tornou apaixonado pelo trabalho de campo, apaixonado em ajudar aqueles que precisavam de ajuda fora das muralhas da última cidade. Cade 6 sabia também que tinha um potencial para o mal, talvez graças a flashes de memória da época pré-colapso em que ele fazia o trabalho sujo da Clovis Bray. E por isso ele usava a memória de seu filho e de sua esposa como um guia moral. Mas não apenas eles. Os seus amigos também eram um exemplo para Cade. Especialmente Endal Brask. Na época após a Batalha da Fenda do Crepúsculo, Cade 6 andava com um grupo de caçadores, todos criadores de problemas, mas todos honrados e com as melhores das intenções. Os três nomes mais notáveis desse grupo eram Endal Brask, Shiro 4 e o próprio Cade 6, é claro. Cade 6, apesar de ser tão amigável na época quanto foi nos dias mais recentes, era bem fechado quanto ao que sabia sobre o seu passado. Talvez isso tenha dado abertura para Endal Brask fazer piadas sobre Cade 6 na verdade ser a personificação do próprio Rasputin. Um Rasputin com amnésia e que um dia se lembraria de tudo, ativaria seus poderes de mente bélica e salvaria a todos. Cade respondia dizendo que coordenar defesas pelo sistema solar parecia cansativo, então ele preferia deixar isso pra lá. Eram apenas piadas, é claro, e sim, o humor do Brask não era dos melhores. Cade, Brask e Shiro fizeram fama na Terra, salvando pessoas, descobrindo tecnologias perdidas, achando suprimentos importantes para a cidade e, principalmente, matando decaídos. Os decaídos, é claro, não gostavam disso. E para responder a esse infame grupo de caçadores, eles contrataram um mercenário, Taniks, o Deformado. Taniks fez a vez do caçador ele mesmo e caçou o grupo de Cade e Brask, eliminando diversos dos seus companheiros. Taniks acabou se tornando um problema maior para a cidade do que Cade e seu bando queriam admitir. E a vanguarda decidiu entrar em ação. Osiris, o então líder da vanguarda junto ao porta-voz, enviaram um titã para caçar Taniks, um titã chamado São 14, e aproveitaram para lembrar aquele infame grupo que a vaga de caçador da vanguarda estava aberta, e que um deles deveria assumir o posto. A posição de líder dos caçadores da vanguarda deveria cair em um dos mais experientes daquele grupo. Ficaria entre Cade 6 e Endal Brask. E é claro, nenhum dos dois queria essa posição. Eles prezavam demais a sua vida de liberdade. E então eles resolveram isso com uma aposta. Um tipo especial de aposta chamada de Desafio da Vanguarda, ou Desafio dos Caçadores. Era uma tradição de séculos, uma aposta feita entre caçadores, e a honra deles obrigavam o perdedor a cumprir a aposta. E o desafio de Endal e Cade foi simples. Quem conseguisse matar Taniks, o Deformado, primeiro, antes de São 14 ou de qualquer outro guardião, ganharia a aposta, e o perdedor seria obrigado a aceitar o cargo da vanguarda. E Cade 6 ganhou. Ele eliminou Taniks e Endal Brask virou o caçador da vanguarda. Para a surpresa de Cade 6, Brask não apenas aceitou a derrota, e por consequência o cargo de caçador da vanguarda, abandonando a sua vida livre para passar os seus dias na torre, mas como ele cumpriu seu dever com dignidade, mais uma vez se tornando um exemplo para Cade. Ainda que outros membros do seu antigo grupo, como o Shiro 4, tenham se ressentido com o Brask por isso, por ele ter os abandonado. A questão era, Cade não tinha vencido o desafio. Ele tinha perdido. Taniks, o Deformado, não estava morto, mesmo após Cade 6 ter derrotado ele. O que acabou virando uma tendência desse decaído em particular. Se manter vivo, mesmo após ter sido derrotado por guardiões, vez após vez.
e Andal Brask descobriu isso da pior maneira.